Boa noite, galera! Sejam todos bem-vindos à noite de lançamento do novo curso da LB Garage. E nessa noite eu tenho 3 coisas para falar com vocês. Mas antes disso, eu queria agradecer a todos vocês que me acompanham, tanto aqui no YouTube como lá no Instagram e agora também lá no TikTok. Já são quase 6 anos produzindo conteúdo para a internet, 6 anos no YouTube principalmente, e desses 6 anos, os últimos 4 anos têm sido dedicados a dar dicas de pintura automotiva. E o nosso principal assunto da noite hoje é ela, né? A pintura automotiva. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês hoje é sobre a dificuldade de pintar carros em casa. E quando eu falo pintar carro, não significa pintar um carro inteiro, né? Mas que se fosse pintar um paralama, pintar uma roda, pintar um motor, qualquer coisa que seja. Mas antes de falar sobre isso, eu preciso contar rapidinho a minha história, como que eu vim parar aqui hoje, como que eu comecei sem saber nada e hoje faço pinturas aqui, ó, na garagem da minha casa, como vocês já me acompanham há bastante tempo. E para isso a gente tem que voltar lá em 2017, talvez você já tenha escutado essa história, quando um motoqueiro bateu no meu carro. Na época eu tinha um Polo hatch prata, e um motoqueiro bateu e acabou arranhando o paralama e o para-choque do meu Polo. Na época, como eu queria aliviar para o motoqueiro, né, que estava ali trabalhando, estava ralando, eu acabei levando o meu carro para fazer essa pintura, né, para fazer essa repintura, retoque na verdade, porque era bem simples o reparo, numa oficina aí que cobrava um valor acessível, tá? Na época, se não me engano, acho que foi R$500 para pintar 2 peças, quando na época, se não me engano, custava tipo 350, R$400 cada peça, né? Se fosse fazer em uma oficina grande, digamos assim. Pois bem, quem já viu esse vídeo sabe, tem um vídeo no meu canal, inclusive, que ficou muito famoso na época, que eu mostrei tudo de errado que o cara fez no meu carro. Ele acabou com o meu carro. Vou botar umas imagens para vocês verem aí, só um pouquinho do que ele fez, tá? Em resumo, ele isolou muito mal o carro, então ele pintou farol, pintou grade, pintou friso, pintou retrovisor, ele pintou radiador, quebrou o suporte da minha grade, ele pintou até a trava do capô, se eu não me engano, e para finalizar, ele ainda conseguiu bater uma das portas do meu carro. E não sei se ele não ia me falar o que aconteceu, eu sei que eu peguei o carro com a batida na porta, na hora eu não vi, e depois quando eu cheguei em casa, então, que eu fui ver aquilo, e aí ele me explicou que tinha batido o portão da oficina e tal, enfim, tudo bem, né? Acidentes acontecem. Só que agora o cara não me avisar e não fazer o reparo é complicado. Eu sei que no fim levou mais ou menos 1 mês e meio, eu acho, quase 2, para conseguir resolver tudo, todas as coisas erradas que o cara tinha feito no carro. E a partir dessa decepção, eu decidi que eu iria aprender de qualquer forma como pintar carros, e eu ia pintar carros na garagem da minha casa, porque como diz o meu amigo Robson, se é para fazer mal feito, eu mesmo faço, né? Então, a partir daí eu comecei uma saga de estudos, foi mais ou menos, eu acho que 1 ano estudando sobre pintura automotiva, o máximo que eu podia. Eu assistia todo dia, ó, vídeo no YouTube, assistia lá Discovery Turbo, assistia vídeo de pintor americano, vídeo de pintor brasileiro. Consegui na época fazer um curso de repintura da 3M Brasil, que foi muito bom também. E também li artigos, enfim, fóruns, tudo que tinha acesso na época, que é diferente de hoje. Hoje em dia tem muito mais conteúdo sobre pintura automotiva, mas também tem um porém, né, que infelizmente também na época já existia e hoje tem também, que existe muito conteúdo com informação incorreta. Mas enfim, isso aí é um outro papo. E a partir disso então, que eu comecei a pintura. As minhas primeiras pinturas começaram lá em 2018 e foi justamente nesse carro que vocês estão vendo aqui atrás, que hoje já está pintado, aí estamos na reta final para finalizar ele. Então, as minhas primeiras pinturinhas eu comecei fazendo nesse carro, então eu posso dizer que esse carro aqui foi a minha escola. Depois eu acabei migrando para o Voyage, interrompi um pouco esse aqui, né? Mas os 2 carros dá para dizer que foram aí uma grande escola, dá para dizer que aqui, ó, uma graduação e uma pós-graduação. Beleza? E na época então eu comecei pintando pecinhas bobas, sabe? Pecinha tipo assoalho, alguma pecinha de suspensão, alguma pecinha de cofre, alguma coisinha assim, para ir pegando a manha de pistola, entender como funciona a questão de catalisação, aprender as quantidades de tinta que eu preciso para cada tipo de peça. E foi assim que eu comecei. Mas para não fugir do assunto, então, qual é a maior dificuldade para quem quer pintar carro em casa? Eu acho que a primeira delas é
a teoria, o conhecimento, né? Você ter as informações corretas, como tudo funciona, como as coisas se encaixam para você começar a colocar em prática. Porque no processo de pintura automotiva, digamos que 50% é a teoria, é o conhecimento, saber como utilizar as ferramentas corretamente, saber como utilizar os materiais corretamente, e os outros 50% é a prática, né? É o dia a dia, é você pintar uma peça, pintar outra, você vai melhorando, você vai dar uma escorrida, você vai entender por que aquilo aconteceu, e é uma escalada, tá? A cada novo degrau você vai aprendendo um pouquinho mais, mas a base para você começar com certeza é o conhecimento, é a teoria. Sem isso, não tem condições de você estar começando hoje. E a segunda coisa que eu tenho para falar com vocês é justamente sobre isso, como começar. Para você começar na pintura automotiva, você vai precisar, é claro, de equipamentos, né? E tem que ter os equipamentos corretos. Não adianta pensar, é ilusão, como um amigo meu diz, você achar que vai comprar um compressorzinho de ar direto, vai comprar aqueles compressor elétrico de pintar a parede de casa, que você vai conseguir fazer pintura e que você vai ter um resultado de qualidade. Talvez você até consiga pintar, mas ter um resultado de qualidade provavelmente não, tá? Então a escolha dos equipamentos é primordial para isso. Inclusive, no meu novo curso tem um módulo dedicado somente às ferramentas e os equipamentos necessários, porque não basta simplesmente você ir lá e comprar um compressor qualquer, comprar o compressor mais barato, a pistola mais barata e achar que vai tudo funcionar perfeitamente. Existe uma configuração de compressor ideal para você estar utilizando na pintura automotiva. Existe uma configuração de pistola ideal para casar com esse compressor. Então, são pequenos detalhes que somados no processo vão fazer com que a sua pintura tenha qualidade. Eu bato bastante nessa tecla. Não é porque você está pintando na garagem da sua casa que a sua pintura tem que ser feia, tá? Muito pelo contrário, você tem que justamente se esforçar para cada vez melhorar mais. E a escolha correta dos equipamentos interfere muito nisso. Mas vamos supor então que você já tem todos os equipamentos, está tudo certo, e aí? O que mais você precisa para começar? Como eu comentei antes, a teoria é essencial para você estar começando. Tem um cara que eu acompanho que ele fala uma frase que eu gosto bastante, que ele diz que o sucesso é treinável, e aqui na pintura é a mesma coisa. Digamos que a pintura automotiva é treinável, você fazer uma boa pintura é treinável, tudo é treino. Então, se eu fosse dar aí 3 dicas rapidinhas para vocês para começar na pintura e para ter bons resultados, a primeira com certeza é você conhecer a teoria. Você tem que entender como as coisas funcionam, você tem que ter o conhecimento para poder aplicar. O segundo, então, é claro que é a prática. Pegar o que você aprendeu, colocar em prática e pinta uma vez, pinta duas, pinta três, ficou ruim, pinta de novo, lixa, faz, refaz, até você ir aprimorando cada vez mais a sua pintura. E a terceira delas é você aprender com os seus erros. Isso é bastante importante, porque não adianta você errar e se você errar, digamos que você vai ter 2 caminhos, né? Ou você pode desistir, que eu não recomendo você fazer isso, ou você pode seguir adiante, você pode persistir e entender no que você errou e continuar, corrigir esse erro e na próxima pintura ficar melhor, e na outra melhor, e na outra melhor e assim por diante, tá? Mas não pense também que você vai ficar bom aí em 2, 3 pinturas, né? Tem pintor que trabalha 10, 15 anos que de vez em quando, por exemplo, dá uma escorrida num verniz, dá uma escorrida na tinta, vacila em algum detalhe. Isso é super normal. Então você tem que saber que erros vão acontecer, mas é claro que você tem que entender por que aquele erro ocorreu para não repetir numa próxima vez. E a terceira e última coisa que eu quero falar para vocês é que neste momento eu estou abrindo as inscrições para o novo curso da LB Garage, o curso Introdução à Pintura Automotiva. Lá eu vou mostrar e ensinar para você todos os princípios básicos da pintura automotiva para você criar uma base sólida para poder começar, seja por hobby, para fazer a mesma coisa que eu faço aqui na garagem de casa, ou seja até para você começar na carreira para se tornar um pintor profissional. Então, se você quiser se inscrever, participar deste curso, é só você clicar no link que está aqui, ó, ou no chat aqui do lado, ou está na descrição, ou está nos comentários. Entra lá, faça sua inscrição, assista às aulas, que eu garanto para você que toda a teoria, todo o conhecimento que você vai adquirir nesse curso vão criar a base que você precisa para poder iniciar na pintura automotiva. São mais de 20 aulas divididas em 4 módulos, sendo um módulo, como eu comentei antes, né, específico só para equipamentos e ferramentas, né, explicar
como escolher o equipamento correto, né? Como cada equipamento funciona, né? Como eles trabalham juntos. Também tem um módulo que fala sobre a questão do ambiente ideal e inclusive você vai ter acesso ao meu e-book Preparação do Ambiente Ideal, porque eu bato bastante nessa tecla que você tem que ter um ambiente o máximo possível propício para a pintura automotiva. É claro que a gente não vai ter uma cabine de pintura, né? Um sonho seria, né? Mas você pode sim preparar o ambiente que você tem disponível na sua casa para ele ficar tão bom quanto para você ter mais qualidade aí na sua pintura. Também terá o módulo sobre os materiais e como utilizá-los da forma correta. Existe muito vídeo na internet do pessoal falando de receita milagrosa para misturar verniz no PU, para usar endurecedor da marca A com a marca B, coisas que estão totalmente erradas. Então tem um módulo ali falando sobre os materiais e também tem um módulo com aulas práticas exclusivas. E além disso também tem uma área reservada somente para dúvidas. Então, se tiver qualquer aula no curso que você ficou com dúvida, você pode fazer um comentário lá, ou se por acaso não tem alguma aula no curso, não tem algum assunto que você queria saber, você pode postar nessa área e dependendo da sua dúvida vai ser criada uma aula exclusiva só para responder ela. E além disso tudo que eu acabei de falar, o acesso a esse curso é vitalício, ou seja, dura para o resto da vida. Então se tiver aula nova, se tiver qualquer material extra aí no curso, você vai ter acesso para o resto da sua vida. E além disso, você também, no momento que você se inscreve, você tem 7 dias de garantia. Então se você se inscrever hoje, amanhã assistir as aulas, depois no outro dia assistir, achar que não achou legal, que eu duvido, né? Ou pensar que realmente pintura automotiva não é para mim, você pode a qualquer momento durante esses 7 dias fazer o cancelamento da sua inscrição e você vai ter 100% do valor que você investiu de volta. Então, basicamente você não tem nada a perder. Então eu te convido a fazer essa inscrição e participar da primeira turma aí, né? Que esse curso vai ficar aberto, do curso Introdução à Pintura Automotiva e eu espero ver você lá. Então, uma boa noite a todos. Novamente agradeço a todos vocês que me acompanham, que acompanham meus trabalhos aqui, as minhas pinturas. E é isso aí. Tamo junto.